Boa tarde, bem-vindos à conferência O Meu Primeiro Voto, os Jovens e a Política em Portugal. Uma iniciativa do Observador que lançamos em plena campanha eleitoral e a poucos dias das eleições legislativas do dia 30 de janeiro. Nos últimos dias temos ouvido na Rádio Observador e no site a opinião de alguns jovens eleitores que vão votar pela primeira vez nestas eleições e hoje, nesta tarde, temos uma delas connosco, mas queremos saber, sobretudo, se a opinião dos jovens está refletida nas propostas que os partidos políticos tentam veicular, se os jovens se revêem nessas ideias e se as mensagens que os partidos querem fazer chegar à população mais nova está a chegar. Sabemos que a família, a escola e os meios de comunicação social são veículos privilegiados de transmissão desta informação e destas mensagens e, no fundo, desta cultura democrática, que está bem representada no voto, mas não só, mas queremos saber um pouco mais e, por isso, estamos reunidos na Escola de Programação 42 de Lisboa, onde, nas próximas horas, vamos querer discutir estes e outros temas com um painel de convidados que passo a apresentar. Jorge Fernandes junta-se a nós à distância, é cientista político do ICS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é o coordenador científico do Votómetro, a plataforma interativa de ajuda informada ao voto que o Observador lançou na semana passada e que leva já quase 1 milhão de utilizações. Jorge Fernandes junta-se a nós a partir de Florença, onde é investigador convidado do Robert Schuman Center for Advanced Studies. Junta-se a nós também, a partir do Porto, a Maria José Brites, é especialista em literacia para os média, investigadora do CICANT, o Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias, da Universidade Lusófona, e é investigadora responsável do projeto Jovens, Notícias e Cidadania Digital. E connosco temos também aqui presencialmente o Pedro Rainho, jornalista, editor adjunto de Sociedade e coordenador de fact-checks do Observador, e a Joana Fernandes, estudante do primeiro ano do curso de Antropologia, tem 18 anos e no próximo domingo vai votar pela primeira vez. Bem-vindos a todos, bem-vindos e bem-vindas, obrigado pela vossa presença. Joana, começo justamente por ti. Na apresentação que eu fazia há pouco, falava da representação que os jovens sentem ou não das suas ideias nas mensagens dos partidos políticos. No domingo vais votar pela primeira vez, sentes uma responsabilidade acrescida pelo passo que vais dar? Claro que sim. É sempre importante, aos 18 anos, votar e poder eleger quem governa, de facto. Era uma data, era um marco que tu ambicionavas. Sim. E que tu, bem, enfim, sabemos que atingir naturalmente a maioridade e chegar aos 18 anos há uma série de passos importantes que podemos dar e esse é um deles. Era uma coisa que tu já ambicionavas. Sim. Muito e que querias muito. Em casa, eu há pouco falava sobre a mensagem que os partidos políticos tentam fazer chegar aos jovens. Em casa, sentes ao longo do teu crescimento, é um espaço de partilha de informação, de conhecimento e de discussão de temas da política? Bastante. A política sempre foi um tema à mesa, ao jantar ou ao almoço, sempre foi um tema recorrente comigo e com os meus pais. E sentes que a mensagem que os partidos políticos tentam fazer passar está a chegar de alguma forma a ti, a jovens e a amigos teus e colegas teus com quem tu conversas, ou achas que isso, e vamos ter muita oportunidade para falar sobre isto ao longo das próximas 2 horas, ou sentes que há uma série de informações que não chegam e que custam a passar? Eu penso que através das redes sociais hoje em dia já existe, através das redes sociais e os meios de comunicação social, existe muita divulgação não só de debates, do que está a acontecer de facto nos debates, mas também do que cada partido defende e para pessoas da minha idade e não só, terem consciência em quem vão votar
e fazerem, lá está, conscientemente. As redes sociais, e é uma questão que eu depois vou lançar à Maria José Brites, as redes sociais são naturalmente um veículo privilegiado de transmissão de informação. Aliás, temos justamente connosco o Pedro Rainho, o coordenador de fact-checks do Observador, e as redes sociais, irei conversar com o Pedro sobre isso, sobre como as redes sociais, por vezes, são também um veículo de propagação de informação menos credível. As redes sociais são uma forma privilegiada de receberes a informação que os partidos querem passar, nomeadamente o que tem sido debatido nos debates que temos visto? Sim, eu penso que sim. Eu, pelo menos, tenho visto bastante conteúdo em termos do que os partidos defendem e, de facto, as fake news são bastante recorrentes, mas também temos maneira de entender se, de facto, é verdadeiro, se não é, tentar perceber melhor o que estamos a ler. Através da internet temos muita informação e podemos... Eu vejo ali, eu vou lançar uma questão à Maria José Brites, aproveitando essa dica que acabas de me dar. Eu vejo ali os olhos do Pedro Rainho a brilhar quando falas da verificação de informação, que é um ponto muito importante do trabalho do Pedro. Mas antes disso, Maria José, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. A Maria José é também coordenadora do mestrado em Literacia Informativa e dos Média e Cidadania Digital na Universidade Lusófona. Não sei se disse corretamente, se não o fiz, por favor, corrija-me. O perigo das notícias falsificadas, das notícias falsas e das notícias falsificadas é premente atualmente na sociedade de informação. O consumo que os jovens, que a sociedade em geral, mas que os jovens fazem deste tipo de notícias que não sejam verificadas e que tenham informações falsas, é um perigo para a construção da democracia? Ora, muito boa tarde a todos e muito obrigada por este convite e desde já também dou os parabéns por esta conferência que nos traz também a Joana Fernandes. É muito importante neste tipo de eventos e de conferências termos os jovens também a falar. Sim, algumas destas questões nós temos-las trabalhado também no mestrado em Literacia dos Média e da Informação e Cidadania Digital e já agora também no âmbito do Media Literacy and Civic Cultures Lab, que nós também temos no CICANT e na Universidade Lusófona, e tentando responder um pouco mais diretamente à questão que o Paulo me colocou. De facto, hoje em dia as redes sociais têm dois mundos, não é? O melhor e o pior de dois mundos. E, por um lado, elas permitem-nos acedermos à informação de uma forma muito direta e imediata também, não é? Isto por um lado, e a informação credível também, em especial quando nós temos como nossos amigos ou quando seguimos, por exemplo, os meios de comunicação tradicionais, as marcas, não é? Como os jornais, as rádios, as televisões, nós aí já vamos tendo algum grau de credibilidade, ele nunca é 100%, não é? Mas também quando vamos seguindo, por exemplo, organizações não governamentais, nós vimos agora, por exemplo, com a pandemia, por exemplo, organizações institucionais, a Organização Mundial de Saúde, os respectivos ministérios ligados e outras entidades ligadas à saúde, constituíram-se também para algumas pessoas como fontes credíveis, não é? Fontes até institucionais, e aqui nós temos quase que algumas pessoas a terem esta capacidade para procurarem estas fontes, que na verdade são também as fontes jornalísticas, não é? Primordiais. Mas isto é um lado. O outro lado, que é o lado mais negativo, é de facto aquilo que o Paulo aqui indicava, que é também o conjunto de informação
muito vasta, muito difícil de verificar se ela é correta ou não, se é verdadeira ou não, que nós encontramos, e não é só nas redes sociais. Eu, quando chego a este ponto de eventualmente dar aqui um olhar mais negativo sobre as redes sociais, eu gosto também de dizer que nós encontramos informação que não é credível, não apenas nas redes sociais, claro, não é? Portanto, claro, não devemos, eu julgo que não devemos colocar as redes sociais como o diabo desta equação, não é? Agora, realmente é muito difícil e os estudos, e alguns estudos, por exemplo, do Pew Internet Research nos Estados Unidos, mostram-nos que mais do que os adultos, mais do que os jovens, os idosos, por exemplo, são uma população que é muito permeabilizada a estas notícias falsas, não é? Portanto, isto é um problema, de facto, que será um dos grandes problemas que nós teremos no futuro. Aquela ideia de que vi na internet e, portanto, a partir do momento em que vi na internet, leva logo ali um selo de qualidade, que nós sabemos que não tem, mas que é um crivo, que na verdade não é crivo nenhum, é apenas um meio de transmissão de informação, que leva muitas pessoas não só a acreditar naquilo, como também depois a transmitir aquilo e a partilhar uma série de informações que não são as mais credíveis. No caso de uma população mais nova e com uma literacia mediática e política mais apurada, a Joana dizia há pouco que tem forma de conseguir, ou pelo menos de desconfiar e a partir daí tentar investigar um pouco. Acha que os jovens estão, e sobretudo os nativos digitais, estão mais preparados para conseguir distinguir o que é falso do que é verdadeiro e, desconfiando da veracidade de uma informação que lhes chega pela internet, seja redes sociais ou não, tentar pesquisar, procurar, ir buscar uma outra fonte, cruzar dados, no fundo que são ferramentas, e teremos a oportunidade de falar com o Pedro sobre isso, que são ferramentas e são modos de trabalho bastante normais e comuns da parte dos jornalistas, mas os jovens, enquanto consumidores de informação, estão preparados para isso? Ora, uns estão, outros não. E aqui, quando a Joana estava a falar, eu estava aqui a tentar encaixá-la num dos 5 perfis que eu encontrei no meu trabalho de doutoramento, e claramente a Joana está encaixada, eu diria, no 4º perfil, não é? Toda a descrição que ela fez, e que é um perfil muito particular. Não é? Neste caso, era o perfil dos jovens que mais interesse tinham sobre informação, e nomeadamente informação jornalística e política, e também sobre política, não é? Tradicional e não tradicional, e até me diziam, consideravam que ter acesso à informação era ter acesso a poderes. Portanto, isto é um grupo minoritário. Ou não fossem os órgãos de comunicação social, o 4º poder. É um grupo minoritário, não é? E ele é minoritário não só em termos dos jovens, mas também em termos, eu diria, da população em geral, não é? E quanto a esta capacidade que os cidadãos e a ideia dos nativos digitais hoje está muito posta em causa, não é? Porque sim, nós podemos ter, como em gerações anteriores havia uma maior propensão, por exemplo, para a utilização do audiovisual de forma com mais destreza. Também hoje em dia as gerações mais novas que já nasceram com a tecnologia poderão ter esta propensão. Isso não significa, e é aí que é posto em causa o conceito de nativos digitais, isso não significa que tenham capacidade, de uma forma generalizada, não é, para conseguir lidar com essas tecnologias. E eu se calhar dava só este exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de dar. Há estudos que apontam para isto. Quando se pergunta, enfim, durante a investigação, em projetos de investigação, quando se pergunta às pessoas como é que chegam, por exemplo, a uma informação credível quando pesquisam no motor de busca, por exemplo, no Google, frequentemente as respostas dizem-nos isto. Eu coloco a pesquisa no Google
eu vou verificar quais são as páginas, na primeira página que me aparece no motor de busca, eu vou verificar quais são as páginas que têm informação rigorosamente igual, ou seja, um texto igual. Entramos numa página, tem um texto, na segunda tem um texto igual, na terceira tem outro texto, na quarta tem outro texto igual ao primeiro e ao segundo, e este é um fator que as pessoas apontam como um fator de credibilização. Na verdade, isto só pode, eventualmente, o mais certo é que significa que alguém copiou aquela informação de uma fonte original. Portanto, estamos a falar sobretudo de cópia e não exatamente de informação credível. Portanto, há ainda muitas dificuldades na pesquisa na forma de tentar de distinguir o trigo do joio. Antes de passar a palavra ao Pedro, gostava só de lhe colocar uma outra questão. Falou há pouco da sua tese de doutoramento, que deu origem a um livro, Jovens e Culturas Cívicas, por entre formas de consumo noticioso e de participação, que nasceu da sua tese de doutoramento. E a Maria José falava, e é um dos pontos que tem no seu livro, justamente dos 5 perfis de jovens que identificou. Quando falamos de jovens, e o tema desta conferência é os jovens e a política, na verdade os jovens é um chapéu demasiado grande para encaixarmos um grupo que não é nada homogéneo, que é bastante heterogéneo, não é verdade, Maria José? É muito heterogéneo, muito mesmo. Nós, enquanto adultos, temos sempre a tendência para classificar, não é, os jovens de uma determinada forma, e a história mostra-nos os jovens também classificados, se calhar de uma forma mais negativa do que a deveríamos classificar, mas na verdade, portanto, este é um grupo muito heterogéneo, não é? E sob o ponto de vista da participação, aqui mais especificamente sob o ponto de vista da participação, nós podemos ter jovens que eventualmente, se calhar chegam aos 18 anos interessados em votar, porque eles já tiveram um percurso anterior que os ligava, como nos dizia há pouco a Joana, por exemplo, as conversas com os pais, em casa, em que ela era também uma protagonista das conversas, não é? Não ficava só a ouvir. Portanto, eu se calhar agora se fosse perguntar à Joana o que é que ela fez até aos 18 anos em termos de percurso, em termos de culturas cívicas, provavelmente ia encontrar aqui muitas formas de participação até chegar ao voto e, portanto, aquilo que os estudos nos dizem é isto, é que há um percurso que é feito e que nos pode levar a sermos mais participativos ou não. Este percurso não se cruza apenas com a política tradicional, ele cruza-se também com outras formas de intervenção cívica. Maria José, desculpe, eu vou querer voltar a si justamente sobre esse ponto, mas queria ouvir também o Jorge Fernandes e queria ouvir o Pedro Rainho, que está aqui connosco. Pedro, boa tarde, bem-vindo. Este ponto que a Joana falou e que a Maria José Brites referiu também, da necessidade de verificação de informação, faz parte do teu dia-a-dia, faz parte do dia-a-dia de qualquer jornalista, mas no teu caso, enquanto coordenador de fact-checks do Observador, é uma responsabilidade acrescida que tu tens, que é minerar muita informação que corre e que por vezes se torna viral na internet e nas redes sociais e podemos dizer aos leitores, atenção que esta informação que corre por aí pode não ser exatamente verdade. E às vezes dizemos taxativamente não é verdade. Não é verdade, exatamente. O que eu te perguntava era, sendo a verificação de factos uma ferramenta ou um passo essencial do trabalho do jornalista, porque é que nos últimos tempos houve esta necessidade de criar, de enfatizar isto e de deixarmos claro, enquanto serviço aos leitores e aos telespectadores e aos ouvintes, que
temos que distinguir o trigo do joio e muita da informação que corre por aí é falsa. Porque é que nós temos que bater ainda mais nessa tecla, nomeadamente para uma população mais nova, como é o caso da Joana e de outros jovens da idade da Joana? Há pouco referiste que a determinada altura comecei a ficar com os olhos a brilhar. Foi precisamente quando a Joana começou a falar naquela importância ou naquela capacidade que ela reconhece que tem de separar o trigo do joio e de, nas próprias redes sociais, conseguir não aceitar como válida toda a informação que vai recebendo, e a Joana está muito sensibilizada para isto, de que é preciso distinguir entre aquilo que vale a pena consumir como informação fidedigna e aquilo para que devemos olhar com algum filtro e alguma capacidade crítica de desconstrução. Porque é que se tornou tão premente nos últimos anos? Sim, nos últimos anos, insistirmos mais nesta questão da verificação da informação. Bom, eu acho que, por um lado, era aquilo que dizias, é um voltar, de certa forma, aos princípios básicos e fundamentais do jornalismo, que é a transmissão de informação fidedigna, verificada, rigorosa, e isto acontece porque, creio que, nos apercebemos de que houve uma multiplicação de fontes de informação não tão rigorosa assim. Podemos falar nas redes sociais, nas várias redes sociais, e que aqui desempenham um papel diferenciado, de alguma forma, até na capacidade de propagação de desinformação, mas sejamos honestos, a própria classe política, que é por onde estamos a olhar muitas vezes quando estamos a fazer a verificação de informação, a própria classe política foi relativizando o rigor, foi alargando a rede da peneira e foi permitindo que no seu discurso diário passasse muita informação, às vezes deturpada, às vezes pouco rigorosa, em alguns casos informação falsa. E daí que eu acho que é quase um mecanismo de defesa do jornalismo, até num sentido de dizer que estamos presentes e fazemos este trabalho e estamos atentos. O jornalismo percebeu que a determinada altura, e isto está ligado ali com fenómenos eleitorais nos Estados Unidos, a eleição de Trump, sendo que o combate às fake news vem de muito antes de uma eleição de Donald Trump, por exemplo, mas percebemos que esse momento... Foi quando saltou mais para a ribalta e chamou mais a atenção das pessoas. A eleição de Donald Trump e a eleição de Jair Bolsonaro são talvez os exemplos mais flagrantes de como a difusão de notícias falsas, por ferramentas que hoje em dia as plataformas já conseguem controlar um pouco melhor, e estou a falar no caso do WhatsApp, foram talvez os exemplos mais flagrantes e recentes que nos entraram pelos olhos dentro, não é? São dois exemplos paradigmáticos e, sobretudo, pelo reiterar de transmissão de informação que é manifestamente falsa. Não são casos únicos, nós temos à nossa escala também exemplos de responsáveis, de líderes políticos que transmitem muita informação que nem sempre é rigorosa, e nós estamos num momento particularmente importante. Claro. Estamos em plena campanha eleitoral, temos os protagonistas políticos todos os dias com muitas horas, muitos minutos, não vou exagerar, mas muitos minutos de foco mediático, estão debaixo dos holofotes e transmitem muita informação. Por exemplo, nós passámos as últimas 2 semanas a assistir a uma multiplicidade de debates nos frente a frente, entre 2 responsáveis políticos, e também de forma mais alargada em debates a 9 ou a 10 líderes políticos. E o observador tem sempre este cuidado, que é, num período de campanha eleitoral, estar particularmente atento àquilo que os líderes políticos vão dizendo e vão propagando. E aquilo que nós percebemos é que, sobretudo nos debates, que é quando o foco está mais em cima deles, há muita informação que e nas várias áreas nós temos questões da saúde, questões de segurança social, orçamentais, etc. Há muitas áreas em que a informação de facto, não é rigorosa, os números... peço desculpa pela expressão, mas estão martelados ou são usados de forma a tentar sublinhar um determinado argumento que não é consubstanciado por esses dados. Portanto, nós percebemos que este momento é particularmente suscetível quando se segue o soundbite, e atrás do soundbite vem uma série de informações que são menos fidedignas. Falavas aí há pouco de um ponto particularmente importante, que é o facto de estarmos em plena campanha eleitoral e os próprios políticos, os próprios protagonistas da cena política são também fruto das muitas horas de estrada que já levam e desta reta final, e que levarão até sexta-feira. Por vezes eles próprios, tu dizias,
pode haver aquela urgência aquela pressão de partilhar um tweet, de fazer este comentário numa rede social, que depois, enfim, pode deitar por terra muito do trabalho que eles próprios tentam fazer passar, veiculando assim alguma informação falsa. Sim. No caso concreto dos jovens e daquilo que nos trouxe aqui nesta tarde, sentes que os jovens, e a Maria José alertava para isto dos jovens é um chapéu demasiado grande, onde parece que encaixamos, já vou conversar com a Joana novamente sobre isto, estão mais, do teu ponto de vista, na tua opinião, estão mais preparados, menos preparados, ou são também eles próprios facilmente apanhados na curva, na partilha de informação que não é fidedigna, que não foi verificada e, portanto, lá vai mais uma mentira? Correndo o risco de incorrer aqui em generalidades quando falamos de jovens, mas eu acho que é importante fazer aqui uma diferenciação entre aquilo que é o domínio da utilização, os tais nativos nas redes sociais, na tecnologia, e depois o domínio da desconstrução. Aquilo que a minha percepção da experiência no dia-a-dia é aquilo que a Joana disse aqui, que tem a capacidade e que sabe que aquilo que vê nas redes sociais não pode ser tudo assumido como fidedigno e rigoroso. Não creio que esse seja um discurso que todos os jovens tenham capacidade de repetir ou de poder promover. Por isto, porque a percepção que temos é de que, sim, os jovens são nativos nas redes sociais, sim, é verdade, consomem muita informação, e eu vou pôr aqui informação no sentido mais lato, entre aspas, assim, muito acentuadas, porque a informação pode ser tudo, consomem muita informação nas redes sociais. Depois, a tal diferenciação que fazia era em relação à capacidade de desconstrução. Olhar para um post no Facebook, olhar para uma mensagem que corre num grupo WhatsApp e perceber se aquilo é real ou não, se aquilo é de fonte fidedigna ou não, aí já tenho mais dúvidas de que haja essa capacidade, ou seja, conseguem utilizar muito facilmente as redes sociais, conseguem propagar, conseguem comunicar e aceder à informação. Não estou tão convencido de que consigam perceber rapidamente e com rigor se aquela informação pode ser tida como válida ou não. E depois há exemplos, há dicas que se podem dar sobre como perceber se um conteúdo é válido ou não, mas depois podemos ir mais já lá vamos mais em detalhe. E vou querer falar justamente contigo sobre dicas. Antes de passar a bola, passo a expressão, ao Jorge Fernandes, eu queria colocar uma questão à Joana. Sentes que por vezes, Joana, quando alguma informação te deixa com a pulga atrás da orelha, como se costuma dizer, estamos a falar de informação do foro político, estamos a falar neste contexto, o que é que tu fazes? Tu falas com a pessoa que vamos dar o exemplo muito prático de uma mensagem do WhatsApp e aquelas mensagens que aparecem com a indicação partilhada demasiadas vezes ou reencaminhada demasiadas vezes. O que é que te faz... Perdão. Quando as campainhas soam, o que é que tu fazes? Não partilhas? Falas com a pessoa que te fez chegar isso? Apagas e, bem, vou já apagar isto que é para para esta corrente, para eu não contribuir para esta corrente? Eu diria que tento perceber, de facto, se sou eu que estou errada e que a informação está certa. Tento perceber, tento investigar, procurar no Google e tentar perceber também perguntar às pessoas à minha volta se de facto está errado. E depende das pessoas, mas diria que sim, tentava informar a pessoa que me enviou que aquilo está errado. Tu tens a oportunidade de conversar com amigos teus e com colegas teus sobre alguns temas que fazem parte da atualidade política e que hoje em dia estão muito em voga nestas semanas, porque estamos em campanha eleitoral, estamos prestes a eleger um novo conjunto de deputados para a Assembleia da República e depois e também um novo governo. Tu falas sobre política com os teus colegas e amigos, é um tema que chega às vossas conversas, mais que não seja, porque haverá mais pessoas como tu, com quem tu partilhas o dia-a-dia, que vão votar pela primeira vez e, portanto, é um tema recorrente entre vocês, nomeadamente aquilo que pode ser falso na mensagem política? Sim. Tentamos debater ideias, tentar que todos saibam um bocadinho de tudo e partilhar informação é sempre importante.
porque o que eu sei, a outra pessoa pode não saber e o contrário pode acontecer também, Claro. não é? Não te vou perguntar em que partido vais votar, já sei que vais votar, portanto, essa Claro que sim. é um ponto importante. Não te vou perguntar. Claro que sim. A decisão, a escolha do partido em que vais votar terá sido certamente ponderada. Tiveste necessidade de fazer alguma pesquisa acrescida para confirmar a tua opinião ou mudar de opinião? Como é que foi esse processo? Ou é alguma coisa que tu tens na tua cabeça já há muito tempo que achas que aquele partido é que defende melhor as ideias que tu Eu já que tu tinha uma defendes? ideia, porque, pronto, já estava mais ou menos enquadrada em ideias políticas, mas mesmo assim decidi fazer uma investigação, assisti aos debates, tentei perceber se de facto é naquele partido que vou votar, se mudar de ideias ou não. Foi uma ideia ponderada. Tu fizeste preencheste o votómetro do Observador. Muito bem. Então, é uma excelente forma de passarmos a bola ao Jorge Fernandes. Jorge, bem-vindo. Obrigado por se juntar a nós a partir de Florença. O Jorge é o coordenador científico do votómetro e tem uma larga experiência em Voting Device Applications, plataformas de participação e reflexão políticas. Há dado, e no caso concreto do Observador, Jorge, os meus parabéns, é o coordenador científico de uma ferramenta que em pouco tempo chegará a 1 milhão de utilizadores. E já chegou? Já batemos no 1 milhão. Pronto, obrigado, Pedro, a informação que o Pedro nos está a dar. Há dados sobre a utilização de plataformas deste género por diferentes faixas etárias, Jorge? Bom dia a todos, antes de mais. Bem, estas aplicações são aplicações que têm, digamos, um conjunto de pressupostos e um conjunto de objetivos muito concretos, e claro que os jovens, aquilo que sabemos é que tendem a utilizar mais este tipo de plataformas, quanto mais não seja, porque são uma das populações mais ativas na internet e, portanto, utilizam a internet de forma recorrente e provavelmente de forma mais intensa do que os seus congêneres mais velhos. E, portanto, naturalmente, os jovens tendem a utilizar estas plataformas de forma mais intensiva. No entanto, estas plataformas, quer dizer, não há qualquer evidência científica, e ainda bem que é assim, de que estas plataformas tenham qualquer tipo de influência na decisão de votar em qualquer um dos partidos, o que é, portanto, a ferramenta não tem como objetivo principal levar qualquer pessoa a votar no partido A ou B. A ferramenta tem o objetivo de ser, acima de tudo, uma heurística cognitiva, porque nós estamos, enfim, vivemos um momento estamos inundados quase em informação e, portanto, o que a plataforma pretende fazer é digerir essa informação e torná-la mais tratável e torná-la mais simples de coligir de uma forma que não tenha custos cognitivos muito elevados para o cidadão, o que, como nós sabemos, é sempre um entrave para muitos cidadãos, quer dizer, não é racional. Qualquer cidadão, mesmo um cidadão que se pretenda bem informado, não é racional que essa pessoa vá ler um programa político, ou 2 ou 3. Portanto, o que estas plataformas pretendem, acima de tudo, é digerir os programas políticos, identificar um conjunto de questões que, enfim, entendo que são mais importantes no momento político em que vivemos, não é? E, portanto, ajudar o cidadão a saber como é que os partidos se posicionam e depois perceber como é que a sua própria posição, o quão distante está dos partidos políticos. Sei que foi fazendo parte do método de construção de ferramentas com estas características, em que o Jorge tem abundante experiência, e no caso concreto da equipa que o Jorge coordenou, houve essa necessidade, esse cuidado de depurar a quantidade de informação enorme que existe sobre os programas dos partidos e frases-chave e citações importantes dos líderes partidários que vão ao encontro daquelas ideias particulares que estão representadas nas perguntas que são colocadas no votómetro.
Dessa forma, e lá está, deixando a ressalva que não pretende, o votómetro e plataformas destas não pretendem influenciar a opinião das pessoas, mas sobretudo ajudá-las a tomar uma decisão mais consciente e mais informada. No caso concreto dos jovens e daquilo que sabe da utilização de plataformas destas noutros contextos e noutras democracias, é uma ferramenta a que recorrem bastante, é uma ferramenta a que é tema de conversa entre faixas etárias mais novas, o resultado de uma, por vezes chamamos-lhe bússola política, ou radar político, ou no Observador chamámos-lhe votómetro, demos-lhe um nome feliz de votómetro. É uma ferramenta muito comumente utilizada por jovens. Há dados sobre isso? Bem, na verdade eu não sei e penso que não teremos dados sobre isso, até porque, como o Paulo sabe, quer dizer, e como de resto foi a maneira como aquilo foi montado no Observador e como é sempre montado em geral, portanto não há qualquer tipo de dados sobre o perfil social ou económico ou de qualquer natureza dos utilizadores que fazem o votómetro. Portanto, o que nós sabemos, portanto, nós no fundo, todas as pessoas que fazem o votómetro são tratadas de forma igual e não há qualquer tipo de informação recolhida e não fazemos a mais pequena ideia de que, enfim, faixa etária são aquelas pessoas. A única coisa que nos poderá indicar isso será, eventualmente, a partilha dos resultados nas redes sociais, e vimos isso acontecer de forma recorrente ao longo dos últimos dias, desde que o votómetro foi lançado, em que vimos várias pessoas, muitas pessoas, na verdade, muitas pessoas a partilharem nas redes sociais os seus resultados e dizerem, bem, cá está o partido que, enfim, supostamente devo votar, ou enfim, a maior parte das pessoas que fizeram isso naturalmente foram pessoas que concordaram ou que acharam que de alguma maneira o votómetro estava a conseguir decifrar e captar de forma bastante razoável o modo como essas pessoas, ou o partido e o alinhamento político em quem elas devem, enfim, votar. E portanto nós não temos nenhuma informação de facto acerca da participação política e acerca da utilização que os jovens fazem deste tipo de ferramentas em relação a outras faixas etárias. Ferramentas como o votómetro podem desempenhar um papel muito importante na construção ou no aprofundar de uma literacia política. O Jorge Fernandes disse numa entrevista recente, justamente ao Observador, é da opinião que Portugal não é propriamente um país onde haja iliteracia política. Portanto, a população está, grosso modo, informado sobre os temas que os partidos políticos abordam e, portanto, a política não é propriamente uma língua estrangeira para o comum dos mortais. Mas o que eu lhe pergunto é: os temas que interessam às pessoas estão a ser discutidos? Aquilo que diz respeito ao dia-a-dia da vida das pessoas está a ser discutido e está a ser chamado à discussão por parte dos partidos políticos e dos responsáveis políticos? Bem, essa pergunta é uma pergunta que exige uma resposta dada em várias partes. Bem, em primeiro lugar, Portugal está crescentemente a ter uma menor participação eleitoral, mesmo por comparação a certos países, a maior parte dos países europeus. Portanto, a participação eleitoral tem vindo a baixar em Portugal e, por exemplo, há um estudo recente, e que penso que será apresentado em breve, da Fundação Gulbenkian, na qual, através da análise do European Social Survey, ficámos a saber que os jovens portugueses são dos que menos participam politicamente na Europa. Portanto, ao longo dos últimos 20 anos, analisados os dados sobre não só participação eleitoral, mas também formas de participação ditas não convencionais, os jovens portugueses são dos jovens que menos participam em política, portanto, que menos votam, etc. De resto, isto não é algo de surpreendente, no caso português, enfim. Falando em primeiro dos jovens em geral,
o que nós sabemos e o que a literatura nos mostra é que há uma correlação muito forte entre a entrada no mercado de trabalho, no fundo, o assumir de responsabilidades profissionais, sociais, etc., e o interesse pela política e a necessidade de votar. Isto é, as pessoas e os jovens começam a participar e a engajar-se mais na atividade política à medida, no fundo, que percebem que têm responsabilidades na sua vida, que se autonomizam da família de origem e que aquilo que está a ser decidido na agregação das preferências dos eleitores através das eleições também lhes diz respeito. Portanto, se aos 18, 19 anos é improvável que alguém esteja preocupado sobre as taxas de juro ou sobre o desemprego, é certo que aos 28, 29, quando tem que comprar uma casa ou, enfim, quer autonomizar-se da família, isso começará a ser bastante mais importante para essa pessoa. Portanto, existe uma relação muito bem estudada, enfim, isto não acontece só em Portugal, acontece em outros países. No entanto, em Portugal, e curiosamente, os jovens, e aqui jovens definidos numa faixa etária até aos 34 anos, digamos assim, tendem a participar menos na vida política, o que, enfim, deriva, eu nessa entrevista disse que os portugueses em geral não têm menos literacia média do que os outros, do que noutros países. No entanto, Portugal continua a sofrer de problemas gravíssimos de literacia em geral, portanto, que não é literacia política. Continuamos a ser, portanto, alguns dos principais determinantes da participação política e do interesse pela política continuam a ser muito deficitários em Portugal. Por exemplo, o maior preditor deste tipo de comportamentos, que é a educação. Portugal continua a ter níveis de educação muitíssimo mais baixos do que a maior parte dos seus congêneres europeus e, portanto, incluindo os países do leste. Portanto, em relação a toda a União Europeia, Portugal continua a ser dos países com uma população muito menos educada. Aliás, mesmo a dita geração mais preparada de sempre, continua a ser comparativamente um bocadinho menos educada do que noutros países mais ricos e em cuja socialização política é feita no mesmo contexto. E, portanto, isto depois paga-se, digamos assim, os jovens, os cidadãos, tendo menos educação formal, digamos assim, têm uma menor participação política, tem uma participação política menos informada, e os partidos políticos de resto sabem isso, não é? É muito interessante, esta campanha eleitoral, eu não sei se posso entrar por aqui, mas enfim. Sim, eu daqui a bocado passarei aqui a bola à Joana, mas sim, conclua. Diga. Não, esta campanha eleitoral está a ser uma campanha bastante interessante na medida em que, contrariamente a outras campanhas eleitorais, nos últimos anos, não é? Reparem, o Partido Socialista, por exemplo, a esmagadora maioria dos seus eleitores continuam a ser eleitores mais velhos, menos educados, pensionistas, etc. E durante muitos anos, os últimos 15, 20 anos talvez, o país continuava a discutir incessantemente as pensões, como é que vamos manter privilégios dos insiders, não é? Existe muito esta divisão entre os insiders e os outsiders, sendo que os outsiders serão os jovens, e, portanto, existe, especialmente na Europa do Sul, existe uma clivagem muito forte entre os insiders e os outsiders, digamos, os beneficiários, os que são menos beneficiados por um conjunto de mecanismos de proteção social, de proteção do emprego. Aliás, Mário Centeno, que é hoje governador do Banco de Portugal, tem um conjunto de textos muito interessantes na investigação científica antes de ter entrado para o governo como Ministro das Finanças, em que ele fala muito do mercado de trabalho ou mercado de emprego dual, em que existe um mercado, existe uma franja das pessoas muito bem protegida, com os rendimentos, apesar de tudo, comparativamente ao país, elevados, e um mercado, e uma outra parte do mercado, digamos assim, menos protegida, mais precária, com menores rendimentos, etc. E, portanto, essa parte serão os jovens. E nesta campanha eleitoral foi muito curioso, ou tem sido curioso, finalmente eu acho que estamos a começar a enfrentar o elefante na sala, que é, quer, por exemplo, a Iniciativa Liberal, que naturalmente é o tema principal deles, quer o PSD, e de certa maneira os outros partidos, quer dizer, tem começado a aparecer que
e os próprios jornalistas têm começado a fazer perguntas aos agentes políticos sobre, bem, nós estamos há 20 anos sem criar riqueza, Os ordenados. continuamos a exportar jovens fortemente e, portanto, se calhar está na altura de começarmos a falar e começarmos a pensar que Portugal tem um problema estrutural e que isso é muitíssimo relevante para os jovens. Quer dizer, um jovem de 18 ou 20 anos certamente não será mobilizado para a política por causa das decisões do Tribunal Constitucional sobre as reformas e a manutenção dos privilégios do status quo da função pública. Mas é se calhar muito mais mobilizado por este discurso de, bem, eu tenho 18 anos, ou 20, ou 25, e há um mercado de trabalho à minha espera que tem uma oferta de trabalho fraca, em geral, com salários mal pagos, precários, e, portanto, a minha única possibilidade, e o país está sem crescer há 20 anos, e se calhar o que tenho que fazer é emigrar. E, portanto, tudo isto tem que, quer dizer, os partidos políticos estão a começar a perceber que existe um mercado eleitoral, que é um verdadeiro mercado de oferta e de procura. Os partidos políticos estão a começar a posicionar-se, não só porque esta situação já dura há um tempo considerável, mas porque, do ponto de vista puramente numérico, estas pessoas já são suficientes para terem um peso eleitoral altamente relevante. Portanto, o número de pessoas que sofrem na pele este mercado laboral dual, que falava Mário Centeno, e infelizmente depois meteu na gaveta quando entrou para Ministro das Finanças, e este mercado eleitoral começa a ser suficientemente forte para ser atrativo para os partidos políticos começarem a falar disso. E, portanto, sob esse ponto de vista, isto é muito importante para os jovens, porque finalmente podem começar a ser mais mobilizados, porque de facto podem ouvir mensagens políticas que dizem respeito aos problemas que a sua geração enfrenta e não apenas outras gerações. Face aos problemas e aos desafios que enfrentam. Que, em boa parte, numa grande fatia da população jovem, se calhar não lhes permitirá fazer aquilo que o Jorge dava há pouco como exemplo, que é chegar aos 27, 28 anos e pensar em comprar casa, e, portanto, porque muitos deles, mesmo com essa idade, ainda não têm rendimentos que lhes permita exatamente isso. E, portanto, daí a necessidade de trazer esse discurso e essa mensagem e esses temas para o debate político. Joana, estás no primeiro ano de Antropologia, se tudo correr bem irás concluir o teu curso e prosseguir com os estudos que tu entendes que achas que são importantes para a tua formação. O ordenado que terás no futuro, quando entrares no mercado de trabalho, as perspectivas de futuro, em Portugal ou no estrangeiro, o teu nível de rendimentos, o rendimento que poderás obter, é uma preocupação tua, presumo. Sentes que isso é refletido nas mensagens dos partidos políticos? Eles falam para ti e para amigos teus e colegas teus? É importante, claro que sim, porque estamos a tirar uma licenciatura e é algo que se tem de pensar a longo prazo. E eu diria que não. Eu diria que nos debates isto não é debatido ou mesmo que seja, não é com a importância que deveria. E tu quando falas com outras pessoas e usando o teu exemplo do facto de seres eleitora pela primeira vez, quando falas com outros eleitores de primeira viagem, ou mesmo que já tenham votado uma ou duas vezes, sentem essa preocupação também, que esses temas que são importantes para vocês, a entrada no mercado de trabalho, o nível de rendimentos, a independência financeira, portanto, sem estarem dependentes do apoio financeiro dos pais, também sentem que esses temas não são debatidos? Esses temas não são muito trazidos para a mesa e deveriam, de facto, ser mais, porque falo por mim, mas acho que, lá está, generalizando muito, muitos jovens não têm consciência do que futuramente poderão fazer a nível de emprego e, quando concluírem a licenciatura, o que é que de facto poderão fazer a nível próprio. E quando esses temas são abordados, e quando tu dizias há pouco, quando esses temas são abordados nos debates, nas conversas, mesmo que seja nas partilhas das redes sociais, que às vezes
estão cheias de palavras bonitas, mas depois aquilo na prática, quando vamos ver a atenção que os partidos dão nos programas a isso, o número de caracteres que dedicam isso nos programas é inferior ao número de caracteres que acham nas redes sociais, quase. Tu sentes, quando esses temas são abordados, mesmo nos debates, que as coisas são ditas numa linguagem que as pessoas não entendem, as coisas são afloradas muito pela rama e não há quem pergunto teu, se sentes que haja quem defenda verdadeiramente os vossos interesses e fale verdadeiramente sobre as coisas que vos preocupam. Isso não é abordado todo ou é abordado assim muito de passagem? Eu diria que sim, eu diria que é abordado, mas lá está, não é com a devida importância que deveria ter e é muito pela rama. É abordado porque é importante, mas não com as respostas às nossas perguntas, efetivamente. Tu tens amigos que façam parte, que sejam militantes de algum partido político ou que façam parte das juventudes partidárias? Eu penso que não, que eu saiba. Pronto. Por vezes, eu pergunto isto para saber se as vossas conversas sobre política, por vezes, para além da família, para além da escola e para além dos meios de comunicação social, se há grupos privilegiados, quando eu digo privilegiados, grupos mais habituados a essa troca de informações, nomeadamente amigos ou colegas que façam parte das juventudes partidárias. Portanto, não tens ninguém no teu ciclo de amigos que tenha sentido Eu penso que não, mas debates políticos é uma coisa que, nos meus amigos, sempre foi uma coisa que nós nos habituámos, portanto, mesmo que não exista raízes, digamos assim, num determinado partido, é algo que nós debatemos e no rescaldo dos debates, nós habitualmente temos visto nos órgãos de comunicação social, e o Observador não é exceção, naturalmente, há um debate, depois há análise de comentadores, de politólogos, de opinion makers, no dia seguinte há conversas sobre isso no café. Entre vocês, após os debates, há conversas sobre aquilo que vocês perguntam entre vocês, se viram o debate este ou aquele debate. É claro que houve uns debates que, pelas piores razões, foram mais falados pelo nível de decibéis que atingiram, mas as ideias que são debatidas nestas conversas, seja a dois, seja com grupos mais alargados de políticos, fazem parte do vosso dia-a-dia de conversa? Claro que sim, porque ver os debates é bastante importante, tendo em conta... são ideias debatidas, mas há muita gente que não vê os debates à medida que eles vão decorrendo e apenas agora, durante esta semana, vão vendo mais perto do dia de voto para votarem. Para os ajudar a tomar uma decisão. Há uma questão que eu gostava de colocar à Maria José Britos, mas queria-te perguntar antes a ti. Alguns investigadores defendem que poderia ser eventualmente útil para atrair os jovens para a política e para o processo de construção democrática, e enfim, a política pode ser muita coisa e a intervenção cívica pode passar por várias áreas. Tu achas que eu vou-lhe chamar disciplina de educação para a política, seria uma coisa que poderia fazer sentido no teu plano de estudos ao longo do secundário, até chegares aqui? Eu diria que sim, que é bastante preciso, porque é claro que é generalizar, e isto não acontece em todos, mas uma grande maioria dos jovens não sabe, se calhar até sabe muito pela rama e não sabe profundamente, sabe pouco de política e do que deveria saber mais, de facto. E noções, bem, eu não falo apenas de noções de administração pública e de como é que funciona a administração pública em Portugal, mas sobre, achas que seria útil noções básicas como a intervenção
que as pessoas podem ter num determinado fórum, seja ao nível local, seja numa outra realidade, depois pode-se refletir no bem-estar das populações. Sentes que as pessoas não têm bem essa noção e que para muitas pessoas da tua idade, pergunto-te eu, ou algumas pessoas da tua idade, isso continua a ser um planeta à parte e uma coisa dos políticos, aquelas coisas que os políticos decidem, ou achas que isso não se resolveria com uma disciplina com essas características? Eu penso que sim, que se resolveria, talvez não a 100%, como é óbvio, mas resolveria até porque muitos jovens da minha idade votariam com consciência e não apenas porque a mãe ou o pai, ou não importa, determina... Exatamente, era o que eu ia dizer. Lá em casa toda a gente vota assim. Lá em casa toda a gente é do Benfica. Exatamente. Ou lá em casa toda a gente vota no partido do Benfica, ou Porto ou Sporting. Lá em casa toda a gente é independentemente dos ideais de determinado partido, do líder, de quem faça parte desse partido, como sempre os pais votaram, os familiares votaram, vou votar também. Mas, na verdade, depois, no fundo, nem sabem o que é que esse partido defende ou o que é que votar nesse partido implica para eles. Maria José, esta questão que eu coloquei à Joana sobre uma eventual disciplina, portanto, encontrar forma de dar formação aos mais novos no ensino obrigatório sobre educação cívica. Temos a disciplina de educação para a cidadania, que aborda uma série de questões, mas o tema política e noções de construção do processo democrático não é propriamente, e eu tive a oportunidade de ver, não é propriamente algo que seja abordado com detalhe. Acha que isto seria útil para os jovens durante a escolaridade obrigatória? Ora, a maior parte dos jovens com os quais eu trabalhei durante o meu doutoramento sobre questões sobre jovens, jornalismo e participação, disseram-me que sim, que achavam que seria muito interessante terem ao longo do percurso, e não apenas para os cursos que a partir do 10º ano estariam mais vocacionados para essas áreas, portanto consideravam que seria muito interessante e importante ter uma disciplina como essa. Porquê? Precisamente como também já a Joana aqui indicou, porque lhes poderia primeiro apresentar o espectro da política e depois também permitir que eles debatessem sobre. E isto foi algo que, enfim, que eu fui encontrando muito ao longo da investigação, não só essa, mas também investigações que realizei posteriores, esta necessidade que as pessoas também têm de encontrar espaços onde possam expressar as suas vozes. E algo que tem sido, enfim, sempre abordado quando trabalho estas temáticas, é precisamente esse sentimento generalizado que os jovens têm de que a voz deles não se faz ouvir. E talvez porque a voz deles não se faz ouvir, encontramos também esta discrepância muito grande entre os temas, não é? Os temas que são abordados, por exemplo, numa campanha política, como já aqui foi falado, e muito bem, também pelo Jorge Fernandes, na verdade há alguma falta de diálogo entre os jovens e os atores políticos, entre os jovens e os adultos. E portanto, a mim parece-me que este fator é um fator que tem que ser ponderado. Todos nós nos interessamos mais nas diferentes frentes da nossa vida, nos interessamos mais por aquilo que nós consideramos que fazemos parte, não é? Naquilo que nós nos consideramos integrados, não é? Implicados, não é? Se a nossa voz é sempre relegada para segundo plano, a nossa perspectiva é relegada para segundo plano, obviamente nós não nos vamos interessar tanto por aquele contexto, nomeadamente pelo contexto cívico e pelo contexto político. E um dos aspectos que eu encontrei como preponderante
junto dos jovens que ao longo do estudo se mostraram mais interessados, peço desculpa, por participar ativamente e de formas muito diferentes na sociedade que os rodeia, foi esta preponderância de um lastro que eles apresentavam, de uma discussão em torno e também de uma efetiva ação em torno daquilo que eu chamei culturas cívicas, porque não eram apenas culturas políticas no sentido tradicional. E essa importância do debate cívico, ela esteve muito premente, quer no contexto familiar, mas também no contexto do debate entre pares, e nomeadamente no contexto da escola. E é por isso que o facto destes jovens, lá está, de nós enquanto sociedade e nós enquanto adultos olharmos um pouco para os jovens como alguém que está apenas em construção, ainda não chegam a ser cidadãos, não é? Aliás, só podem votar a partir dos 18 anos e, portanto, nós próprios temos esse olhar, que é um olhar que de alguma forma diminui esta possibilidade que os jovens têm de se irem construindo, é verdade, mas de irem sendo ativos no contexto das vidas que eles têm, e os jovens têm uma vida muito ativa nas escolas, na escola, não é? De certa forma, e antes de lhe colocar uma questão justamente sobre essa participação cívica e essas formas de envolvimento cívico para além da política propriamente dita, o que me está a dizer, e corrija-me se eu estiver errado, é que se calhar na altura em que os jovens podem votar, na altura em que o voto deles conta, se calhar já se perdeu muito tempo para trás para os atrair para aí. Portanto, aí já é quase dando aquela... Eu não quero colocar palavras na boca de ninguém, mas é quase como se dissessem aos jovens: agora é que se preocupam comigo, agora que querem o meu voto, é que me querem ouvir, quando se calhar devia-se começar a ouvi-los e a criar condições para que, primeiro, para que percebam mais e percebam melhor como é que o processo se constrói, e depois para que as suas vozes sejam ouvidas e as suas preocupações sejam refletidas. É isso? Sim. Sim, sem dúvida alguma, porque não pode ser na primeira eleição em que fazem 18 anos e que podem ir votar, aí em alguns casos já acaba por ser relativamente tarde. Porque não é? Exemplos como o da Joana, em que a família tem aqui um papel preponderante na construção de uma realidade ou de uma cultura cívica que também está patente na política, não se reflete em todas as famílias no país e não se reflete em toda a gente, e é a escola que terá esse papel de ajudar a construir essa necessidade e despertar para essa necessidade que é tão importante para a construção da democracia. Sim, eu diria se calhar, por um lado, a escola é fundamental para alguns dos jovens com os quais eu trabalhei nesta investigação. A escola era fundamental, por exemplo, porque eles não eram exatamente proativos, mas eles eram reativos às possibilidades de participação que a escola lhes oferecia. E há também algumas escolas, por diferentes fatores, que acabam por ter mais dinâmica neste sentido do que outras, e eles reagiam àquilo que lhes era proposto. Mas também no contexto de família, há aqui, por exemplo, indo aqui para duas propostas de contexto familiar, se calhar dizendo isto eu consigo traduzir melhor a ideia, que era um contexto familiar em que os adultos estão a falar de política e os jovens são mantidos à parte, não é? Portanto, numa conversa como aquelas que a Joana parecia relatar e que eu intuí que a Joana fazia parte da conversa no contexto familiar, é uma conversa de inclusão. Uma conversa em que são os adultos que estão a comentar o que está a passar na televisão e não é dada essa oportunidade ao jovem, à criança ou ao jovem para também fazer parte dessas conversas,
nós temos aqui É a conversa dos crescidos, não é? A conversa dos crescidos. Exatamente, é a conversa dos crescidos, isso não é para nós. E só será para nós quando fizermos 18 anos, pudermos votar, etc, etc. Mas depois aí temos que esperar, como dizia também há pouco o Jorge Fernandes, se calhar vamos ter que esperar até aos 20 e tal, 30 anos, que é quando vamos começar a trabalhar, quando estamos a pensar constituir uma família, e aí é que nós realmente, e aí já passaram várias décadas, não é? E portanto eu acho que isto é um processo que nós temos em termos de sociedade, nós temos que dar aqui uma volta. Eu diria, se quisermos talvez tentar inverter um pouco a situação. Maria José, quando falamos de intervenção cívica, estamos a falar de política, estamos a falar do voto, o meu primeiro voto. Temos connosco uma eleitora de primeira viagem nas eleições do próximo domingo, mas, e o trabalho de investigação que a Maria José desenvolveu na sua tese de doutoramento, vai muito nesse sentido e encontrou dados sobre isso. A participação cívica não se reduz à política. A participação cívica dos jovens pode ter várias vertentes, pode ter vários caminhos. De que forma é que se manifesta, com base na investigação que fez, de que forma é que esta participação se manifesta e quais são os interesses que os jovens que inquiriu no seu estudo têm como prioridades nesta construção cívica e neste trabalhar para uma sociedade melhor? Ora, o trabalho que eu desenvolvi no contexto do meu doutoramento, como de resto a esmagadora maioria da minha investigação, é investigação qualitativa, e isso significa que o meu trabalho não tem resultados que sejam representativos da sociedade portuguesa. Em todo caso, portanto, o trabalho, os jovens são selecionados com um ponto de partida que era no momento em que demos início ao trabalho de investigação, e eles tinham pelo menos uma ação, digamos assim, de participação cívica. E depois foi um longitudinal curto e, portanto, alguns deles foram evoluindo positivamente e outros não ao longo do tempo. Mas todos eles tinham como ponto de partida uma forma de participação que eles consideravam ser uma forma de participação cívica na sociedade. Portanto, vamos imaginar que já ficarão de fora um conjunto de outros jovens, não é? Que não teriam esta ação cívica nas suas vidas. E eles evidenciavam diferentes interesses, mais e menos intensos, não é? Desde, por exemplo, trabalhar num partido político ou numa juventude partidária. Aqui estamos a falar claramente de formas de participação mais tradicionais, não é? A participação em jornais escolares, por exemplo, o jornalismo escolar teve aqui alguma preponderância, a participação no Parlamento dos Jovens também, por exemplo, alguns jovens que viam a sua forma de intervenção cultural como uma forma de intervenção cívica, por exemplo, os writers... Maria José, desculpe, qual era o intervalo etário dos seus jovens? Entre os 15 e os 18 anos, portanto eu estou a falar de jovens que era das faixas etárias menos trabalhadas em termos daquilo que eles pensavam e atuavam relativamente ao jornalismo e à participação. Mas continuando aqui, portanto, jovens, por exemplo, que viam no vegetarianismo uma forma de intervenção cívica em prol dos direitos dos animais, mas também em prol dos direitos humanos, de uma maior sustentabilidade, jovens que participavam em campanhas políticas, mas eu se calhar, e chegando aqui aos 18 anos, não é, que é esta idade que também nos convoca hoje, encontrei muito estas respostas, uma que tem uma intervenção, que tem uma ideia de uma participação política tradicional e a outra é uma intervenção cívica, que era, eu quero chegar aos 18 anos ou eu cheguei aos 18 anos e os dois grandes objetivos que eu tinha, ou que irei ter, é votar e
dar sangue. E, portanto, aqui quando nós estamos no racional do ir dar sangue, estamos, obviamente, num contexto de uma intervenção cívica. Portanto, o espectro ele é muito variado, houve muitas outras formas de participação que eles indicaram e que eu não estou aqui a referir, mas, portanto, o espectro ele é muito vasto até chegarmos àquele dia em que nós podemos votar. Não é? Até chegarmos aí, nós temos várias possibilidades de nos irmos construindo enquanto cidadãos. E há um livro de um autor britânico, que é o David Buckingham, que se chama Making of Citizens, que trabalha esta ideia muito bem, não é? Esta ideia de que os jovens, não é? A ideia de que os jovens estão sempre em construção e que nós olhamos para eles como alguém que ainda não atingiu aquele patamar que nós adultos consideramos ser o patamar da entrada na idade adulta e também o patamar em que eles valem alguma coisa sob o ponto de vista político. E eu considero que tudo isso começa antes. Porque senão chegamos ali e falta o rastro anterior. Entre as várias preocupações que os jovens que inquiriu manifestam, presumo eu, não querendo influenciar a sua resposta, mas presumo eu que o ambiente seja uma área que atrai bastante a atenção e temos o exemplo recente dos últimos anos, enfim, muito provocado ou muito desencadeado pelo fenómeno Greta Thunberg, das greves climáticas e das grandes manifestações que vimos da parte dos jovens. Esse é talvez um dos exemplos mais paradigmáticos de intervenção cívica dos jovens em prol de uma causa, em defesa de uma causa que é comum, no fundo é disso que a política se trata, é trabalhar para a causa comum. Sem dúvida alguma. E eu acredito, portanto, que toda esta intervenção que nós, enquanto cidadãos de várias idades, começamos a ter no contexto da melhoria do ambiente, não é? E da sustentabilidade, de facto, são uma excelente forma. E em estudos posteriores fui encontrando também esse entusiasmo dos jovens pela questão ambiental. E eu há pouco não falei desta questão, ela não foi ainda muito visível no meu estudo, porque ele ainda não tinha sido, porque ainda não estávamos no estudo de doutoramento, na fase de todas estas manifestações em prol do ambiente, não é? E fomentadas por todo o trabalho da Greta Thunberg, mas fui encontrando dimensões semelhantes, por exemplo, jovens que estavam interessados, por exemplo, em organizações não governamentais ligadas aos direitos humanos e, por exemplo, um exemplo que eu não dei há pouco, mas que se cruza muito bem com a sua pergunta, penso eu, e que eu encontrei muito e que foi muito comum, por exemplo, nos jovens nos anos 80, nos anos 90, e que também está já estudado, que são as greves e as manifestações ligadas aos problemas dos jovens nas escolas, não é? E nós vemos que a geração Arrasca e a geração Rasca, ou aliás a geração Rasca e a geração Arrasca, têm aqui também muito desta dimensão, não é? Os jovens tentarem fazer da escola um espaço melhor, não é? E isso também é algo que é muito importante. E o ambiente, sem dúvida alguma, será algo que, que vai estar presente nas nossas vidas, esta preocupação, claro, nos próximos anos e por parte dos jovens, claro, sem dúvida alguma. Claro que sim, claro que sim. Relativamente a isto, e porque estou-me a penitenciar um bocadinho por esta imagem às vezes negativa que se constrói e em que eu próprio embarquei, dos jovens como completamente aliados, da capacidade de combater as fake news, que também tínhamos estado a falar sobre isto. Uma nota só, que é um exemplo de que, de facto, as coisas também não são assim em todo o lado. Estava-me a lembrar de que este domingo, dia de voto antecipado em mobilidade, fui à minha escola secundária no Concelho de Sintra e fui com os miúdos, fui com a minha mulher, cada um para a sua mesa de voto votar, e depois
enquanto estávamos cada um na sua fila, porque fomos para secções de voto diferentes, a minha mulher mandou-me uma fotografia no WhatsApp que encontrou à porta do pavilhão onde ia entrar e que era literalmente isto, lista A, uma lista de candidatura à Associação de Estudantes, e que dizia, contigo fazemos a mudança, fake news, combate à desinformação, e depois defendia-se a abordagem obrigatória do tema nas escolas, a relacionar o tema com o Dia da Liberdade de Informação e o incentivar a divulgação do tema nos média. Portanto, isto não é completamente, não é uma realidade de que os jovens estejam completamente numa escola secundária. Numa escola secundária, portanto, do 10º ao 12º ano, os jovens estão atentos. Pode não ser um conceito completamente globalizado nesta faixa etária, mas há aqui sinais de que se percebe que é preciso estar atento. É um excelente exemplo esse que deste. Eu recordo-me de quando andei no ensino secundário, as alterações climáticas ou o combate às fake news não eram propriamente as preocupações principais das listas à Associação de Estudantes, mas antes melhorar enfim, o espaço comum dentro da escola era mais aquilo que... Ter mais tempo na rádio, nos intervalos de música na rádio. Exatamente, e as melhores mesas de ping-pong e pronto, mas claro que sim. Joana, nas conversas com... é uma muleta que eu tenho recorrido bastante, tenho que parar de dizer isto. Nas conversas com os teus amigos e com os teus colegas, quais são as preocupações, os temas, enquanto sociedade, que saltam mais vezes para cima da mesa? O ambiente e as alterações climáticas e a emergência climática, a emergência ambiental, é um deles? Sim, claro que sim. A emergência climática hoje em dia é um dos temas mais importantes que muitos partidos não dão a devida importância. Diria que também um dos temas, tendo em conta que nós somos jovens, um dos temas que também é bastante importante e que não se dá a devida importância é a questão do ensino superior. Se de facto as propinas continuam como estão, se vão aumentar, se vão baixar, como é que... Ambiente e educação são temas recorrentes entre vocês. Pedro, enquanto coordenador de fact-checks do Observador, pergunto-te se há alguns temas que, quando se fala de uma população ou de um grupo de leitores, de um leque de leitores mais novo, há temas que são mais frequentes e sobre os quais tens mais frequentemente necessidade de esclarecer, portanto, e que achas que interessam do ponto de vista da faixa etária? Confesso que não fazemos essa diferenciação. Aquilo que fazemos, quando estamos nessa tarefa de combater a desinformação ou de tentar esclarecer informações que não sejam propriamente rigorosas, vamos um bocadinho atrás daquilo que a realidade política e a atualidade política nos dá. Não é propriamente... Percebo o que estás a dizer. Aquilo que me perguntas é se, por exemplo, durante um debate, se houver mais questões sobre a educação, se estamos mais atentos a isso, se há questões mais sobre... E se sentes que o público-alvo que terá acesso a essa verificação de factos, quando se trata de jovens, que eles são mais sensíveis e partilham mais dados sobre ambiente, dados sobre educação ou sobre qualquer outro assunto em que eles tenham mais necessidade de ver esclarecida uma possível notícia falsa, se tens esses dados? Para te ser muito honesto, não temos essa percepção, porque há aqui uma diferença que se calhar é importante dar esta nota, naquilo que tem que ver com a partilha de informação política nas redes sociais. Há uma diferenciação, por exemplo, entre aquilo que é partilhado no Facebook, aquilo que é partilhado no Instagram, aquilo que é partilhado no WhatsApp. Eu, a fazer um bocadinho o trabalho de casa para esta nossa conversa, encontrei um estudo da Universidade Metodista de São Paulo, é um estudo, creio que de 2020, 2021, por aí, é recente. E o que é que se dizia ali? Que relativamente às redes sociais e a forma como em cada uma delas é partilhada desinformação, neste estudo percebia-se que 10,5% das notícias falsas tinham sido partilhadas no Instagram, 10,5%, 15,8% no Facebook e depois 73,7% no WhatsApp. Ok, considerando aqui o WhatsApp uma rede social. Portanto, há uma diferença na forma como a desinformação corre em cada uma das redes sociais. E o que nós podemos cruzar estes dados com que outra informação? Com a percepção de que cada vez mais
vamos permitir esta expressão, mas o Facebook é uma rede social dos entas, não é? Rede social para velhos. Exato, de 40, 50, portanto já não é aquela rede social fresca e que captava muito as camadas mais jovens. Tu tens Facebook, Joana? Tenho, Tem. mas sinceramente criei há pouco tempo. Mas pronto, não. Mas qual é a tua rede social de eleição? O Instagram e o Twitter. Ok. O Instagram e o Twitter. Muito bem. Muito bem. Exato. Não pus aqui o Twitter, mas de facto também é outra rede social em que às vezes se partilha muito. E portanto, cruzando estes dados, como eu dizia, percebemos que o Facebook nem é aquela rede social em que a desinformação corre mais. Aquilo que se percebe é que, por exemplo, no WhatsApp, que é uma rede social muito utilizada pelos jovens. Bom, vou continuar a considerar o WhatsApp como uma rede social, mas esta ferramenta que é muito mais utilizada pelos jovens, e aquilo que se percebe é que o nível de desinformação que corre aqui é muito superior ao de, por exemplo, outras redes sociais. E depois podíamos cruzar. Havia outro estudo que encontrei, se me permitires muito rapidamente, claro. muito focado na pandemia, e percebemos que há muitas análises feitas nos últimos 2 anos. Quer dizer, é natural, não é? Vivemos uma pandemia e em contexto muito mediático, e aquilo que esse estudo da Harvard Medical School e outras instituições percebia, se calhar um bocadinho em contradição com aquilo que, mas porque o contexto também é saúde, com o que a Maria José há pouco dizia, mas aquilo que se concluía era que os jovens com menos de 25 anos tinham uma maior propensão para acreditar em desinformação. No fundo, a ideia era, quanto mais velhos eram os inquiridos, menos suscetíveis estavam a acreditar em desinformação relacionada com a pandemia. E depois, o tipo de informações que corriam. Há jovens que não se vacinavam porque acreditavam que não podiam apanhar Covid, que isso só dizia respeito aos mais velhos. Enfim, uma série de ideias mal construídas em que esta população acreditava. Indo ao encontro da tua pergunta, de facto não conseguimos ter a percepção, quando estamos a acompanhar um debate, quando estamos a acompanhar uma campanha política ou de forma mais genérica, não fazemos o filtro em função da faixa etária, fazemos, isto se calhar acaba também, mas fazemos em função da importância que os temas tenham para a realidade, para o cotidiano, ou até para a dinâmica da atualidade naquele momento. Claro, é mais por aí. Claro. Falávamos de várias redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Não estamos aqui a falar dos TikToks, dos... Eu ia-te falar exatamente disso. O TikTok, sendo uma rede social, é também um veículo de propagação, um potencial veículo de propagação de potencial desinformação, certo? Sim, e de uma forma, não falámos aqui, mas há aqui um conteúdo que é relevante, ou uma ideia que é relevante, que é como é que a desinformação se propaga nas redes sociais. Propaga-se porque é partilhada entre muitas pessoas, enfim, mas há aqui um dado preponderante que é as figuras que ganham relevância nas redes sociais. E aqui estamos a falar de figuras que despontam, por exemplo, neste contexto de pandemia, como pessoas que se posicionam contra esta ideia de pandemia, contra a ideia do vírus, contra a ideia da vacinação. E há, ainda ao encontro daquilo que me perguntavas, os influencers. É preciso perceber que estas pessoas, muitas vezes jovens, não é, têm muita capacidade de penetração dentro das camadas mais jovens e por vezes pode acontecer que não estejam na posse dos dados mais rigorosos. O que é importante, e se calhar era interessante, nós a determinada altura pensámos fazer isso no Observador, depois a coisa não correu, mas não está completamente entrada, que é tentar estabelecer aqui parcerias entre fact-checkers ou verificadores de informação, meios de comunicação social de uma forma mais alargada, e estas personalidades, que têm uma capacidade muito forte de passar mensagem, e sensibilizá-las para a mensagem que passam. E a prova de que a capacidade que têm de fazer passar essa mensagem, perante o número muito grande de seguidores que têm, é justamente o facto de, do ponto de vista comercial, as marcas identificaram naquelas pessoas, naqueles influencers. Enfim, pouco importa agora para o caso a razão pela qual se tornaram influencers, portanto, porque dançam, porque por questões mais visuais, porque, enfim, por uma série de questões, mas a verdade é que se são apetecíveis para as marcas para fazerem veicular determinada informação, e muitas marcas
já acabam ou por questões de budget ou por questões de posicionamento, já não investem em rádio ou não investem em televisão, mas investem no influencer A, B ou C para fazer passar a informação do seu produto, de facto, essas pessoas podem ser veículos importantes de propagação de informação, passa a expressão, de veiculação de informação fidedigna, correta e devidamente verificada por profissionais com vista a informar a população. Eu colocava agora uma questão ao Jorge Fernandes, que é justamente pegando isto que o Pedro dizia, das várias ferramentas que temos e das várias redes sociais para chegar à população e, neste caso, para chegar aos jovens. A forma como os partidos comunicam e as redes sociais que utilizam diz também bastante da capacidade que têm e da preparação que têm para falar com os jovens. E há partidos que são mais, se calhar, mais clássicos na mensagem que passam e que são mais cinzentos, passa a expressão, e outros que pela sua forma de comunicar, conseguem penetrar mais facilmente e chegar mais facilmente a umas camadas mais novas. Para lá de falar para os jovens, a forma como falam com os jovens é também um ponto importante de fazer passar as mensagens dos partidos, Jorge, na sua opinião? Naturalmente, não é? Os partidos políticos, e isso nota-se em Portugal, especialmente agora que temos partidos relativamente recentes, quer à direita, quer à esquerda, nota-se que o momento no qual o partido se estabelece e o momento no qual o partido político, no fundo, os partidos políticos são criações do seu tempo. Os partidos políticos, se pensarmos um bocadinho historicamente em Portugal, os clássicos nasceram na altura da Revolução. O Bloco de Esquerda, por exemplo, quando apareceu em 1999, representou naturalmente uma lufada de ar fresco e uma maneira diferente de comunicar com os jovens, na própria mensagem, no modo como estruturava as suas intervenções políticas e públicas, e mais recentemente os partidos, especialmente a Iniciativa Liberal, claro, a Iniciativa Liberal tem uma grande capacidade de penetração junto dos jovens, não só por se focar fundamentalmente nas redes e por ter também uma equipa de marketing que faz coisas imensamente sexy. Nós andamos todos por Lisboa e vemos muitas vezes os cartazes que eles fazem, que são profundamente imaginativos. Aquele sítio já clássico ali no Saldanha, onde eles vão colocando cartazes, enfim, ao longo do tempo, não só em campanha eleitoral, e portanto eles são naturalmente, os partidos são criações do momento em que nascem, não é? O LIVRE também tem feito isso de forma bastante interessante, por exemplo, com campanhas eleitorais. E outro dia, por acaso, estava a jantar aqui em Itália e decidi ver, isto é uma atividade um bocado nerd, mas é verdade, decidi ver o tempo da antena que passa na televisão, todos os partidos políticos, e vi todos, de seguida, partidos com e sem representação parlamentar. E estava precisamente a comentar, o Partido Socialista tem um tempo de antena que parece ser dos anos 80. O PSD ali do início dos anos 90. E os partidos mais recentes, e nós estávamos precisamente a comentar, o LIVRE e a Iniciativa Liberal, até o partido que não tem representação parlamentar, o Tim de Rãs, tem um tempo de antena que é manifestamente alinhado com o seu tempo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da maneira como tudo aquilo é filmado, etc, etc. É muito diferente dos partidos mais estabelecidos no sistema e cujas máquinas, enfim, naturalmente vão se modernizando, mas continuam a ser produtos do seu tempo. E isso nota-se muito bem, a gênese do partido, o momento em que o partido que nasceu, continua em grande medida a informar a maneira como os partidos fazem propaganda política e a maneira como constroem as suas mensagens para chegar aos jovens. Isso depois reflete-se
na sua penetração deste eleitorado jovem. Por exemplo, o Bloco de Esquerda, voltando mais uma vez, é uma boa comparação o Bloco de Esquerda com quer a Iniciativa Liberal, quer o LIVRE. Aliás, vocês devem-se ter recordado, devem-se recordar, eu penso que foi há uns 2 meses, quando o Bloco de Esquerda começou a entregar uns panfletos na FCSH, utilizando digamos, o design gráfico da Iniciativa Liberal para contrapor as iniciativas. Portanto, perceberam que é uma estratégia e que é um caminho que pode... É uma estratégia que pode fazer o seu caminho. Isso depois acaba por se refletir na forma como a mensagem é passada. Portanto, uma coisa é o conteúdo, outra coisa é a forma. As coisas depois misturam-se uma com a outra, ou essas abordagens, e falou há pouco do caso do Bloco quando apareceu, que foi uma lufada de ar fresco e que foi uma forma de comunicar diferente, como atualmente é a Iniciativa Liberal. Isso depois acha que se reflete na forma como, já não falo em refletir-se nos votos, mas reflete-se na forma como a mensagem passa, como as pessoas depois, aquele soundbite fica, aquela forma como a comunicação está a ser veiculada, nomeadamente nos cartazes, fica na cabeça das pessoas e isso é eficaz? Eu penso que sim, quer dizer, é uma coisa, nota-se que existe uma diferença, mais uma vez, voltando a essa comparação dos tempos da Antena. Por exemplo, o tempo da Antena do Partido Socialista era António Costa, e com imensos gráficos, consistia em António Costa, imensos gráficos atrás dele, ele apontava para os gráficos, explicava o que é que ia acontecendo e tal. O PST também era uma coisa bastante anos 90, com uma cancioneta sobre Rui Rio e não sei o quê, e com uma série de trocadilhos. Enquanto, por exemplo, voltando à Iniciativa Liberal, eles fizeram um vídeo com muito pouco. O vídeo eram 3 minutos, mais ou menos, e tinha muito pouco conteúdo do ponto de vista de propaganda política, sob esse ponto de vista, e era um vídeo que no fundo acompanhava uma família em que os filhos estavam imigrados e via-se o pai desalentado, e depois mandavam um conjunto de pistas ao longo do vídeo em que, por exemplo, o filho via no telemóvel mensagens sobre a estagnação económica, a televisão passava... Portanto, isto com muito poucos comentários, e no final só se via uma coisa da Iniciativa Liberal que era o final desta história pode ser diferente. E, portanto, isto é uma maneira de comunicar simples, direta e muito mais ligada ao que é os dias de hoje, porque consome, quer dizer, os recursos cognitivos, digamos, que são necessários para comunicar com aquele tipo de público, digamos assim, é muito eficaz aquilo, de facto. Por exemplo, em contrapartida, o Chega tem um estilo de campanha, apesar de ser um partido recente, bastante old school, digamos assim. Aquilo é tudo muito gira, tudo em volta da figura do líder, enfim, há todo ali isto. Portanto, eu acho que é muito interessante um exercício de ver, foi o que eu fiz, todos de seguida, os tempos eleitorais oficiais dos partidos mostram-nos bem o tipo de eleitorado que eles querem atingir, o tipo de mensagem que querem montar, o momento em que esse partido foi criado, e, portanto, naturalmente que a forma tem consequências no conteúdo, digamos assim, e no tipo de eleitor que pretendem atingir. Quer dizer, eu vejo muita dificuldade em que o jovem de 20 anos se identifique com António Costa, cheio de números e de gráficos atrás, ou com uma música de gosto duvidoso sobre Rui Rio a caminhar para o mar. Isso parece uma coisa bastante... Agora, por exemplo, o LIVRE tinha aquele, não sei se vocês viram, mas imitava uma reunião de Zoom em que várias pessoas do partido estavam num Zoom a decidir qual é que seria o slogan. Portanto, o slogan do partido. E, portanto, aquilo é uma coisa que qualquer jovem de 20 anos
identifica-se automaticamente. Uma reunião do Zoom, então várias pessoas estão a discutir, bem, qual é, quer dizer, todo o ambiente daquilo propicia-se à passagem de um slogan. E a mesma coisa com a iniciativa liberal. E, portanto, e naturalmente, quer dizer, aquilo mostra bem a maneira como os partidos estão sintonizados com o ar do tempo. Há uma questão que eu lhe quero colocar sobre um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas aproveitando a boleia do que o Jorge acabou de nos dizer, queria perguntar à Joana. Joana, tu vês o tempo de antena? Já viste as comunicações que os partidos políticos fazem no tempo de antena? Já te cruzaste com isso e já viste alguns? Já vi alguns, sim, mas não foi algo... Não viste como o Jorge Fernandes, assim, em jeito do princípio ao fim, em jeito. Sentes que a forma como a informação chega, a forma como a informação é embrulhada, de uma forma mais clássica, de uma forma mais densa ou de uma forma mais rápida, tem efeitos diferentes na tua capacidade de reter a informação e, portanto, o que eu te pergunto é, há tempos de antena que tu tens imediatamente vontade de fazer zapping e seguir em frente porque aquilo não te está a atrair, e estou a falar da forma, não estou a falar do conteúdo, porque aquilo não te está a atrair absolutamente nada? Sim, porque claro que é uma maneira mais direta de comunicar com as pessoas, mas também há tempos de antena que são secantes, digamos assim, não é? Que não atrai, que não te atrai nada e que são mesmo um sacrifício, só se fores um investigador e queira mesmo ver como a Eito. Jorge, voltando a si, o estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Os Jovens em Portugal Hoje, que aborda vários temas e vários capítulos, no caso concreto da política, e eu refugio-me aqui na minha cábula, 14% dos 4.900, creio que foram 4.904 jovens inquiridos, estamos a falar de pessoas entre os 15 e os 34 anos, 14% nunca votou. 53% dos inquiridos votaram em todas as eleições. 21% votou na maioria das eleições. E era sobre este ponto que eu gostava de me focar, 74% dos inquiridos desse estudo acha que quem não vota não se pode queixar. É um lugar comum muito frequente enfim, embora possa haver várias razões para a abstenção, e o Observador também tem informação sobre isso no site, mas ainda assim, pegando no caso das pessoas que não votam porque não querem, não votam porque não se revêem, não porque não podem, mas porque não se revêem nas mensagens dos partidos, ou porque não votam porque acham que não vai mudar absolutamente nada, pronto, para lá das motivações. Esta ideia de que os jovens, 74% dos jovens, acha que quem não vota não se pode queixar, é, de certa forma, uma boa notícia, certo? É as pessoas acreditarem verdadeiramente que não há aqui um ato de indiferença perante. As pessoas não votam porque lá saber se votam ou se não votam. 74% deles acredita, bem, então se não te votas, não podes reclamar sobre o estado a que isto chegou. Isto são boas notícias, estes 74% terem esta opinião? Bem, isto é uma coisa altamente normativa, não é? Quer dizer, a opinião que cada um de nós possa ter sobre a ideia de que votar é bom. Esse é o ponto base, esse é o ponto base desta nossa conversa aqui. Claro. Pois, exato, eu sei. Isto é uma discussão complexa. A abstenção é um comportamento político que em si mesmo reflete um conjunto de valores e de avaliações sobre o que é que o sistema político está a produzir, digamos assim. E há imensos trabalhos em que mostram... Tem várias camadas de leitura que se pode... Sim, exatamente. Portanto, eu percebo que normativamente devemos todos dizer que votar é muito importante, etc. Agora, também eu quero, de um fundo, sublinhar que é perfeitamente lícito
não votar. E eu sou um eleitor assíduo e sou um eleitor, enfim, as únicas vezes em que não votei foi porque, enfim, em alguns casos estava do outro lado do mundo e, portanto, enfim, era manifestamente impossível votar. Mas eu acho que eu tendo a discordar da ideia de que quem não vota não pode ou não deve protestar, porque o voto é apenas um elemento, digamos, da participação política. Aliás, se pensássemos no voto apenas como o único elemento da participação política, a participação política estaria reduzida enfim, a um ciclo muito limitado de 4 em 4 anos. Portanto, a participação política é um fenómeno multidimensional que envolve o voto, o protesto, enfim, um conjunto de coisas que vão para além mais do que isso. Por outro lado, convém dizer que, tal como quase em tudo nas nossas vidas, o voto, digamos, é um hábito, digamos assim. E, portanto, o que nós sabemos acerca da criação de hábitos diz respeito à socialização política e, portanto, as pessoas, naturalmente, tendem a ver o voto como um hábito e sabemos ainda que os eleitores que nas primeiras 2 a 3 eleições tendem a votar, que votam do mesmo partido, existe uma cristalização do voto e a probabilidade de que as pessoas mantenham essa direção de voto ao longo da vida é relativamente elevada. Por outro lado, nos tempos que correm, em 2022 existe, em 2022 e nos últimos anos, a integração europeia, a própria dinâmica de globalização faz com que exista uma menor ligação entre o voto imediato em cada país e as consequências políticas. E existe também um esboroar da noção de accountability, isto é cada vez mais difícil a atribuição de culpas ou a gratificação dos políticos. O que é que eu quero dizer com isto? É verdade aquilo que os políticos dizem que, especialmente em países pequenos como Portugal e relativamente pobres, que muito daquilo que são a feitura das políticas públicas está fora do seu controle. Num país como Portugal, muitas das coisas que acontecem aos portugueses, para o bem e para o mal, digamos assim, não são culpa de António Costa ou do Primeiro-Ministro. Muitas das decisões e muitas das coisas que são feitas, digamos, estão acima, digamos, do pay grade dele. Portanto, são tomadas a nível europeu, pela Comissão Europeia. Por exemplo, há uma decisão que vai ser tomada ainda este ano acerca da manutenção do quantitative easing, das taxas de juro, que vai ter certamente um impacto forte na vida individual dos portugueses e que não é feita de maneira nenhuma cá. E, portanto, de certa maneira, digamos, a ausência de a perda crescente de mecanismos de políticas públicas que tem vindo a acontecer ao longo dos últimos 20, 30 anos com a crescente integração europeia e nos mercados internacionais faz com que haja uma menor capacidade de manobra dos governos ao nível nacional e que, consequentemente, o voto seja uma arma mais enfraquecida para portanto, os eleitores de alguma maneira moldarem o modo como as políticas públicas são feitas. Eu vou terminar esta intervenção dizendo que, bem, no fundo, vimos isso com a geringonça. Eventualmente o PCP e o Bloco de Esquerda tinham um conjunto de posições sobre o Banco Central Europeu, ou o que deve ser a dívida pública, e a entrada no governo fez com que essas posições fossem moldadas ou fossem mudadas de alguma maneira, porque isso de facto não é uma decisão que já caiba democraticamente ser feita ao nível dos governos nacionais e, portanto, sob esse ponto de vista, o valor do voto enquanto algo que pode mudar as políticas públicas está ainda mais diminuído e cada vez mais diminuído, o que tem consequências políticas para a própria percepção que os eleitores têm daquilo que o seu voto pode contar ou deixar de contar. Eu não sei se isto foi muito claro, mas enfim.
Sim, mas foi claro e agradeço-lhe e introduziu aí um elemento que não tínhamos trazido para cima da mesa. Eu estou a olhar para o tempo, estamos no nosso limite de tempo, mas aproveito essa boleia para colocar uma última questão comecei pela Joana, vou terminar com a Joana. A Europa, os assuntos da Europa, o que vem de Bruxelas e Estrasburgo, são assim, parecem sim que são realidades muito distantes e muito longe enfim, e o Jorge Fernandes falava agora um pouco sobre isso. São temas também que estão nas vossas conversas, não digo nas vossas prioridades, mas no vosso dia-a-dia são coisas que vos preocupam, aquilo que chega de Bruxelas e, naturalmente, o que podemos beneficiar com isso, ou aquilo que isso pode ser um limite à autonomia de política de alguns países. É um tema de que vocês falam? Não recorrentemente. Já falámos, mas não é algo que seja um tema recorrente. Eu quero agradecer à Joana Fernandes, quero agradecer ao Pedro Rainha, à Maria José Brites, ao Jorge Fernandes, pelo tempo que nos deram e pela disponibilidade que tiveram para, ao longo das últimas 2 horas, consultava agora a cábula do tempo, ao longo das últimas 2 horas, para partilhar as suas opiniões sobre um assunto tão premente e que continuará premente nos próximos tempos, sobre os jovens e a participação política e o interesse dos jovens pela política. Um obrigado à Escola de Programação Lisboa 42, ou 42 Lisboa, perdão, que nos recebeu aqui nas suas instalações. Um obrigado à equipa do Observador que preparou esta conferência. Esperemos que tenha gostado e que tenha sido útil e esclarecedora. Obrigado. Boa tarde.